A paz do Cristo a todos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que muito tem me preocupado: a ignorância no meio da igreja. A ignorância bíblica tem tomado conta das nossas igrejas, de forma que as pessoas têm passado por cima daquilo que está escrito, daquilo que é sagrado, em detrimento daquilo que elas pensam. Examinar as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é no mínimo nobreza da parte daqueles que a detêm, daqueles que se dizem serem seguidores do Cristo. Como seguir o Cristo e não crer na palavra do Cristo? Olha o que está escrito acerca dos cristãos de Bereia. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 11 está escrito: Ora, estes, os de Bereia, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. A minha intenção com o vídeo de hoje é mostrar que não podemos passar por cima daquilo que está escrito com pretextos de entendermos mais do que aquele que nos liberou a palavra. É impossível alguém dizer que é dirigido pelo Espírito Santo, passando por cima da palavra que o Senhor nos declarou, que o Senhor nos deixou. Quero falar hoje sobre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Separei alguns textos. Antes de encerrar o vídeo, eu vou dizer o que a Bíblia diz a respeito disso. Contudo, antes, quero abordar os textos contradizentes e contextualizá-los biblicamente, para ver do que esses textos tratam dentro dos seus contextos. O texto que eu vou tomar como base para o vídeo de hoje é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículos 11 e 12. Temos a mesma passagem repetida nos outros evangelhos. No Evangelho segundo São Marcos, está registrado no capítulo 1, versículo 8. No Evangelho segundo São Lucas, está no capítulo 3, versículos 16 e 17. E no Evangelho segundo São João, está no capítulo 1, no versículo 33. Ainda quero tomar como referência concordante Atos capítulo 1, com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Leiamos o que está em Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12, as palavras de João Batista acerca do Espírito Santo. E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Reparem bem que João Batista, no versículo 12, está fazendo uma repetição do versículo 11. No versículo 11, ele diz que apenas batizava com água para o arrependimento, mas que viria um que é mais poderoso do que ele, o Senhor Jesus Cristo. E esse, o Senhor Jesus Cristo, é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aqui se tratam de dois batismos. Um é o batismo com o Espírito Santo, o outro é o batismo com fogo. E no versículo 12, ele diz que o Senhor tem a pá na sua mão e vai limpar a eira, e vai recolher no celeiro o seu trigo, mas a palha ele vai queimar com fogo que nunca se apagará. Veja bem a associação. A associação que nós temos entre os dois versículos é que o batismo com o Espírito Santo é o trigo que vai ser recolhido no celeiro, e o batismo com fogo é a palha que vai se queimar com fogo que nunca se apaga. Está muito claro no texto que um é o batismo para os salvos e o outro é o batismo para os perdidos. Temos um aditivo entre as duas frases. Primeiro, batismo com o Espírito Santo
Depois, batismo com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, diz que Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Os vivos, os salvos, os mortos, os perdidos. O mesmo juiz que julga os salvos é o mesmo juiz que condena os perdidos. Contudo, Marcos e João omitem o fato do batismo com fogo. Eles apenas relatam sobre o batismo com o Espírito Santo. Porém, Lucas repete o que Mateus disse. Ele diz que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele também usa o aditivo para indicar que o que vem depois é diferente do que está antes. As únicas duas pessoas que falaram sobre o batismo com o Espírito Santo foram João Batista e o Senhor Jesus Cristo. João Batista falou nos Evangelhos. O Senhor Jesus Cristo falou após a sua ressurreição no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que passamos a ler agora. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Qual a diferença da fala de João Batista e da fala de Jesus acerca do mesmo assunto, acerca dos batismos? A diferença são os públicos. O público de Jesus são os discípulos, os que ficaram com Jesus antes da sua ascensão ao céu, após a sua ressurreição. Eram todos cristãos, genuínos, todos salvos. E João Batista não. O público de João Batista eram pessoas de todas as classes. Tinha os discípulos, mas também tinha os perdidos. Basta analisar o contexto do capítulo 3 de Mateus. Ele diz que apareceu João Batista no deserto, batizando, e muitos iam ter com ele. Quem declara melhor quem eram essas pessoas é Lucas. É só dar uma olhada no contexto do capítulo 3 do Evangelho segundo São Lucas. A partir do versículo 7 do capítulo 3 do Evangelho segundo São Lucas, nós lemos o seguinte: dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Era uma multidão, eram vários tipos de pessoas, que ele vai discriminar logo após o versículo 7. E ele chama as pessoas de raça de víboras. No versículo 10, nós temos a multidão interrogando João Batista. No versículo 12, Lucas discrimina agora dizendo que os publicanos é que interrogaram a João Batista. No versículo 14, temos os soldados romanos, também querendo saber de João Batista qual a sua posição diante da sociedade. E nos versículos 16 e 17 é onde Lucas vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, repetindo, descrevendo as palavras de João Batista, que disse que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E termina no versículo 17 dizendo as mesmas palavras que estão em Mateus: o Senhor limpará a eira e recolherá o seu trigo e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O fogo que nunca se apaga é o inferno. João teve a revelação do Senhor no livro de Apocalipse e registrou no capítulo 20 que os perdidos serão jogados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Então está claro, batismo com o Espírito Santo é apenas para os salvos. Batismo com fogo é para os perdidos. Agora, o que eu quero analisar com vocês? Eu quero analisar algumas figuras que as pessoas usam para continuar acreditando nesse tipo de batismo dentro da igreja e pedindo para ser batizado com fogo, acreditando numa doutrina errada que foi inventada pelos homens e que contraria a palavra de Deus. Primeira heresia. No capítulo 24 de Lucas, do versículo 13 até o versículo 35, nos é contada a história dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, a quem Jesus apareceu e se revelou a eles. E no versículo 32, um vai dizer ao outro: porventura o nosso coração não ardia, não queimava, enquanto ele falava conosco? Preste atenção, meus irmãos.
Alguns estão usando esse versículo para apoiarem que o batismo com fogo é legítimo para a igreja. Isso não é verdade. Quando você está com febre, o teu corpo queima. Queima, não é verdade? Mas é fogo ou é febre? É febre, né? Então tá bom. Já está explicado aqui o que ardia nesses discípulos. Era uma emoção, uma paixão por aquele que falava com eles, o Senhor Jesus Cristo. Outra heresia. Alguém chegou a dizer que todo fogo que se acende, o fogo aponta para cima. Será que é difícil essa pessoa entender que é por conta do oxigênio, do ar, que o fogo aponta para cima? Que se faltar o oxigênio, o fogo apaga? Ainda, a água cai para baixo. E o Senhor Jesus Cristo disse que tem água viva para dar para todos que quiserem, de graça. E agora, o que dizer dessa água? Porque a água cai para baixo por causa da gravidade. Eu vou dizer que a água é do mal? Pelo amor de Deus, isso é uma ignorância total, só para não assumir aquilo que está escrito, só para não reconhecer que está errado e entender o que está certo. A próxima heresia é que dizem que o Espírito Santo é como o vento, que assopra onde quer e ninguém sabe a sua direção. Isso não é verdade. O que está registrado no Evangelho segundo São João, capítulo 3, no versículo 8, é o seguinte: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, e não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja que o texto não fala do Espírito Santo, mas daqueles que são nascidos do Espírito. Esses são como o vento. Agora, para encerrar, para acabar de vez com essa crença estúpida que desmente o texto sagrado, usemos o texto básico desses hereges para corrigir aquilo que está errado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o 3, está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Meus irmãos, reparem que no texto ocorrem símiles, figuras de linguagem, de comparação. Ele não diz que teve vento, mas que teve um som como de um vento, ou seja, o barulho parecia um barulho de vento forte. E também não diz que teve fogo, diz que teve línguas repartidas como que de fogo, ou seja, o aspecto que os apóstolos viram parecia fogo. Eles não tinham outra coisa com que descrever. Pelo que viram, pelo que pareceu ser, a única proximidade que eles tinham de aparência era o fogo. Por isso disseram como que de fogo, mas não era fogo. Espero ter esclarecido os meus irmãos, ter dissipado a ignorância, ter entregue aos meus irmãos a consciência clara, límpida, daquilo que a Bíblia diz, não do que muitos pensam, passando por cima do texto sagrado. Eu sou Anderson Ângelo, sou professor de assuntos bíblicos e estou disponível para aulas, palestras na tua igreja. Entre em contato conosco, meu WhatsApp é 24 9 8859 1307. A agenda está aberta para todo o Brasil. Eu conto com você. Um abraço.